Agora. Olá, pessoal! Saudações aos nossos partners do Meeting Educacional de Marketing e Finanças. Tudo bem com vocês? Muito obrigado por estarem aqui conosco. Me chamo Fred Silveira, sou gestor comercial da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e tenho o privilégio de levar adiante esse projeto. O Meeting, mais do que um evento, é um movimento educacional que se propõe a debater temas que são dos mais importantes para a gestão, sob a ótica de marketing e finanças. Nosso propósito aqui é apoiar quem põe a mão na massa, quem faz as coisas acontecerem na operação das instituições, independentemente de cargo ou de setor, através de conteúdos, construções e conexões estratégicas para o mercado educacional. Nesse cenário, contamos com a parceria de marcas de excelência do mercado, a quem agradecemos e referenciamos aqui como parte fundamental do nosso projeto. Fories Soluções Financeiras, Young Modern and Cool Relationship, Brandil Inteligência e Consultoria, Fundacred Crédito Educacional, Actifly Construindo Performance, QHMDS Seguros Educacionais, Unibolsas Brasil, Strix, Educação, Avaliação e Projetos, Qualinfo, Tecnologia para Educação e Grupo Cobra Fix. Normalmente eu faria aqui um pequeno texto de introdução sobre o episódio, mas eu acho que eu já tomei tempo suficiente dessa edição especial, 100% feminina, em homenagem ao Mês das Mulheres. Com o tema base da nossa 5ª temporada, que estreia hoje, Tecnologia e Humanidade, transformando e aumentando o valor da educação, temos a honra de receber hoje aqui no Meeting a Elizabeth Cerutti, diretora-geral da URI do Rio Grande do Sul, e a Daniele Rodrigues, vice-reitora da Unifeob de São Paulo. Na mediação, nossa querida consultora Ana Clericuzzi, que vai conduzir esse super bate-papo com o nosso timaço de educadoras. Fiquem muito à vontade para fazer comentários e perguntas aqui no chat. Afinal, a interação é uma das nossas marcas registradas. O evento está sendo gravado e, posteriormente, será publicado em nosso canal no YouTube. Inclusive, peço a você que está aqui nos assistindo que se inscreva lá no nosso canal, combinado? Muito obrigado pela presença e um ótimo evento a todos. Ana, a bola está com você. Obrigada, Fred. Que privilégio estar participando dessa edição ao lado de mulheres tão incríveis, né? Uma edição super especial, 100% feminina, e também uma honra estar ocupando a cadeira do nosso querido Júlio Borba, né? Fazendo o papel de mediadora hoje aqui. Esse tema é um tema muito caro para mim. É um tema que eu gosto bastante de debater e a escolha não poderia ter sido melhor. Então, sem mais delongas, vou passar aqui a bola para a nossa querida Elizabeth Cerutti, né, a diretora-geral da URI, que vai falar um pouquinho, né, fazer essa introdução aqui para nós. Boa tarde, queridos, queridas. Eu estou ficando nervosa, Dani. Nervosa, assim, no sentido mais íntimo, né? Diante de tantas pessoas especiais que estão aqui conectadas conosco, principalmente com esse convite aí que os nossos amigos, né, o Fred e a Ana, nos trazem com uma temática que me é tão importante no dia a dia, nas pesquisas, nos estudos, naquilo que tem nos movimentado. E mais especial ainda é saber que eu estarei com a Dani aqui dialogando, né, um tema, porque nós somos, cada uma na sua função, mas nós somos muito próximas em termos de questões que nos convocam como gestoras no dia a dia das nossas instituições. E eu estou, assim, muito feliz de estar aqui, Ana, porque realmente esse mês tem sido um mês muito especial. Me deem licença aos meninos, né, os guris que estão aqui na página, junto com a gente, mas nós estamos falando de um mês que, de alguma forma, faz uma reflexão muito forte sobre o nosso papel nesses espaços que nós ocupamos, com uma convivência muito fraterna com homens e mulheres olhando para os mesmos cenários e olhando para os mesmos horizontes e os propósitos das nossas instituições. Então, acho que esse estar nervosa é porque é um misto de muitos sentimentos que nos convocam para esse momento de hoje. Mas muito obrigada mesmo pelo convite e principalmente por quem já conectou, quem está entrando na sala, que a gente possa fazer um bate-papo assim, ó,
de amigos, né? Como se fosse um café da tarde, todos juntos, porque quem se inscreveu é porque alguma coisa a gente vai levar para casa, né? Ou a gente vai deixar aqui para o grupo. Então, não somos só eu e a Dani que estaremos aqui conversando com a Ana, né? Somos todos nós que juntos vamos construir esse diálogo nessa 1h30 aí que nós estivermos conectados. Um abração para todos e para todas. Perfeito, Beth, é exatamente isso. E eu queria reiterar que todos fiquem muito à vontade para fazer perguntas, né? Como a Beth frisou aí, é um bate-papo entre amigos, é uma conversa muito leve, a gente precisa levar isso para algo natural, né? E tá cada vez mais as mulheres mostrando, né, estando no papel de liderança, que ainda é minoria, né? Vocês sabem bem disso. E agora eu passo a bola aí para a Dani, né? Que com certeza vai fechar aí com chave de ouro essa nossa introdução. Pessoal, olha, muitíssimo boa tarde para todo mundo que está conectado aqui. Inicialmente, eu agradeço de coração ao convite que o Fred me fez, ao convite que a Ana me fez. E olha, vocês só me fazem convites especiais, de verdade. E é especial por estar com vocês. E é especial ainda mais por estar ao lado de uma profissional que eu tanto admiro, de uma líder que eu tanto admiro, que é a Beth. E a gente realmente está longe, mas muito perto ao mesmo tempo, né, Beth? Então, de coração, que honra. E sabe, gente, eu até, o vídeo que eu gravei falando sobre esse nosso encontro, hoje a gente estreia essa temporada, que vai ser um fio condutor de muitas próximas conversas que virão a partir dessa conversa. E realmente falar tecnologia versus humanidade e como que a gente usa toda essa potência para a gente criar valor na educação, é uma pauta que ela tem que ser prioridade. E um dos temas que eu gostaria muito de puxar aqui para nós, essa questão de que essa prioridade não é para uma geração que tem facilidade com tecnologia. A fluência digital é algo que, independente do segmento que você atua, independente da idade que você tem, independente da área que você faz, que você trabalha na sua empresa, é uma coisa que a gente tem que trazer para nós. E realmente a tecnologia, ela muda o jeito da gente aprender, se relacionar, comprar, consumir, e como que a gente faz a tecnologia facilitar aquilo que a gente já faz, e como que a gente deixa de fazer coisas para que a tecnologia possa fazer por nós, ao ponto de nos poupar tempo, para que a gente tenha tempo de criar valor em outras coisas. Eu acredito que essa discussão ela vai ser muito rica, e assim como a Ana colocou, vale super a pena a gente fazer esse formato bate-papo, para cada um ficar à vontade, para fazer pergunta no meio da fala, para mandar interação via chat, e a gente fazer essa conversa gostosa. E o principal, depois dessa 1h30, porque a expectativa, né, como o Fred passou para nós, é da gente ficar juntos até 4h30, é a gente realmente sair daqui com novos insights e com novos passos concretos para a gente mudar o nosso dia a dia. Obrigada pela oportunidade, viu, gente? Maravilha, Dani. E eu acho que o cerne dessa questão, além de falar, né, de tecnologia e humanidade, mas é colocar as pessoas no centro, né? A gente tem que tirar essa ideia de que a tecnologia ela vai estar aí substituindo as pessoas. Claro, existe uma discussão nesse sentido, mas a tecnologia é em prol, né, das pessoas como meio e não como fim. Então, diante daquilo que você trouxe, Dani, eu já queria passar aí um pouco para a Beth essa provocação de como é o dia a dia dela e como ela tem percebido, a partir das mudanças oriundas da pandemia, essa necessidade de criar experiência para o aluno, a fim de captar mais alunos e de reter os alunos, né? Até porque precisa se criar esse senso de pertencimento cada vez mais. Então, é isso, Beth. Ana, eu acho que a gente chega, né, num momento da história que, quanto mais conectados nós estivermos virtualmente, com a mesma intensidade do virtual, nós vamos precisar conectar as almas humanas, né? Porque quando a gente estudava o marketing de relacionamento, a gente percebia que realmente quando você agrega valor pela relação que tu tens, tu acaba trazendo uma questão imensurável com a expectativa de cliente que você possui. Quando você se vincula às pessoas, naturalmente,
você tem uma capacidade de se vincular à instituição, às causas dessa instituição, aos propósitos dessa instituição. Então, acho que o nosso maior desafio, e a Dani começa trazendo esse insight que é extremamente poderoso para nós, quanto mais conectado eu estiver às pessoas, mais eficiente a tecnologia digital se torna essa proporção na manutenção do aluno. E a gente percebeu, em virtude também da pandemia, que a gente precisava, sim, ter uma imersão só tecnológica, porque muitas instituições negaram há um bom tempo essa questão da presença do digital na nossa vida, né? E quando a gente ficou só no digital, a gente se deu conta que tinham questões lá no presencial que jamais seriam substituídas. Então, é de fato uma questão que a gente precisa se debruçar. Como fazer com que o espaço do humano seja cada vez mais valorizado, intensificado, e que eu tenha ganhos, principalmente de uma relação humana, para que esse meu aluno esteja fidelizado à minha instituição e que a partir desta fidelização e desta vinculação eu posso sim fazer uso de todos os artefatos possíveis de tecnologia. E aqui eu acho que mora a grande questão do que vai ser o futuro das nossas instituições. Eu venho, Ana e Dani e colegas, quando eu terminei o meu doutorado em 2014, ontem, né, porque eu sou bem jovem, quero deixar bem claro isso. Em 2014, quando eu terminei meu doutorado, eu fiz a minha conclusão da minha tese e eu tinha algo inconformado que era algo que eu não sabia muito bem o que dizer. Mas que, com o passar do tempo, lá em 2015, quando começa a aparecer essa questão do ensino híbrido, eu começo a dizer assim, mas era isso que eu falava lá na minha tese, só que eu não sabia o que era. E aí, com o advento da pandemia, a gente recebeu vários nomes, nomenclaturas que até nós, às vezes, desconhecemos. O que é remoto, o que é híbrido, o que é presencial, o que é maker, o que é orientado, enfim. Tem pessoas que até hoje confundem o que é um e o que é outro. Mas o fato é que nós nunca mais seremos só presenciais. E eu gosto muito do Pierre Levy, que é um cientista, né, da era da comunicação, é um dos autores que eu me debruço muito nas minhas pesquisas, que ele sempre vai deixar muito claro que o uso da tecnologia, se no uso correto, ele é um fármaco, se em demasia, ele é um veneno. Então, nós também precisamos, nas nossas instituições, ter muito claro isso. Até onde que vem a relação humana, até onde que vem os artefatos tecnológicos. Porque quanto mais eu estabelecer esta relação de equilíbrio, mais efetivo eu serei na minha instituição. E aqui vai ter as grandes questões que depois eu quero dar continuidade, Ana, porque tem várias categorias que a gente precisa realmente trazer para efetivar isso no nosso cotidiano, nas nossas universidades, enfim, porque a geração que está chegando é uma geração de ambiência tecnológica. Mas eles precisam desenvolver saberes que são saberes humanos, que são os fazeres humanos, né? Porque lá no mundo profissional ele será contratado por esse conjunto de eficiência humana das entregas que ele fará. Eu tenho acompanhado os posts da Dani, e eu fico encantada, assim, da maneira como ela tem trazido essa questão da eficiência humana nos processos, né? Porque eu acho que a grande questão é essa. E eu que sou das humanas, eu vou dizer para vocês, eu nunca imaginei que na era mais tecnológica que a gente pudesse viver, as humanas estariam mais em alta ainda. Então, é uma releitura do que nos trouxe até aqui e de como nós vamos ir criando realmente esses vínculos para que a gente se torne cada vez mais efetivos. Olha quem chegando aí, gente. Oi, Emília. Diretamente de Caruaru, Dani. Então, um pouco isso, Ana, que eu acho que a gente precisa se debruçar e pensar. Bacana, Beth. Muita gente de peso aí, né? E o pessoal já está começando a comentar. Realmente, o Arnaldo falou aí do senso de pertencimento, tem IES ainda
né, enxergando o aluno como cliente, sem dar o devido valor a essa experiência, fazendo com que ele se sinta, né, totalmente introduzido em todas as políticas, né, as discussões da universidade, enfim. Então, antes de passar para a Dani, eu queria só fazer uma breve reflexão. Você comentou, né, que a pandemia ela forçou, né, uma tendência que já estava posta. Houve, e eu acredito que sim, não só naquele momento, mas ainda há uma certa resistência, porque estamos todos nos adaptando, na verdade. Então, assim, o aluno tido como nativo digital, muitas vezes ele apenas sabe trafegar ali na rede social. Então, ele tem várias lacunas. E os professores também não foram formados para esse novo mundo. Então, estamos ainda em um processo de adaptação. A Dani, já pegando um gancho aí nas últimas publicações dela e no que eu tenho visto, ela fala muito desse futuro do trabalho. Eu acho que passa por isso também, né? A gente precisa entender que a formação também precisa ter um olhar muito cuidadoso para como essas pessoas vão estar nesse futuro, né? Então é isso, Dani. Fala um pouquinho para a gente da tua experiência. Ai, gente, então vamos lá, ó, dar uma super boa tarde para todo mundo, né? Mas de maneira especial para a Emília e para o meu super parceiro aqui da FIOB, que é o Du. Já falei oi para Lê no começo, que também é minha grande parceira aqui da FIOB. O Du ainda não tinha entrado, muito feliz que vocês estão aqui, viu? E, gente, falar de tecnologia, acredito que a primeira coisa é a gente realmente trazer isso, introduzir isso para a vida da gente. Todas as vezes que eu falo de tecnologia, e gente, eu venho de uma carreira na indústria, no varejo, aí eu fui banco, indústria, varejo, aí eu fui para consultoria, aí eu vim para educação. Mas aí chegou um momento da minha vida que eu falei, nossa, essa questão da tecnologia, ela está mudando a maneira como a gente faz negócio. E eu tive um ano trabalhando diretamente numa startup, não tinha a ver com educação, diretamente falando, que eu acredito que todas as empresas, de alguma maneira, elas educam o mercado com alguma coisa, mas era tecnologia para agrobusiness. E eu fiz essa minha virada de carreira porque eu queria experimentar como era estar em um negócio em que realmente a espinha dorsal desse negócio é a tecnologia, porque uma startup, gente, que é um modelo novo, que faz parte dessa nova economia, que é um jeito novo de fazer as coisas, uma startup, ela não roda se ela não tiver espinha dorsal, que é a questão da tecnologia. E a primeira coisa que ficou muito clara para mim, que independente de ser uma startup ou não, é que realmente é uma questão de como as pessoas lidam com aquilo. Quando a gente pega mercados mais tradicionais, muitas vezes, quando você traz um sistema novo, ainda gera um questionamento, ainda gera uma insegurança. Será que esse sistema ele vai fazer melhor aquilo que eu já faço? Será que esse sistema ele tira o meu espaço sobre aquilo que eu faço? Então, uma coisa é você adequar o seu negócio para ele se tornar digital. A outra coisa é você já nascer digital. E o terceiro ponto é que, independente de um ou de outro, que a gente pode sim ser digital e a gente precisa ser digital. Mas a tecnologia, gente, ela tem muito mais a ver com gente do que com qualquer outra coisa. Ontem, né, eu tive na UVA, gente, que fica no Rio de Janeiro, é uma instituição que tem aí seus 30 mil alunos, e eles estão passando por um momento de grande desafio, que é a virada de sistema. E aí eles estão loucos, realmente eles estão loucos. Mas, tendo a colheita das pessoas de como está sendo esse processo de implantação, que já passa por um ano, na verdade, quando cada um começa a falar das dificuldades que está tendo, pouco se fala sobre o sistema, é muito mais sobre a minha postura em relação ao sistema novo que está chegando, a minha receptividade ou a falta dela, a minha vontade de mudar o meu jeito de fazer, porque hoje eu fazia o meu processo assim, e agora com o sistema eu tenho que fazer assado, do que qualquer outra coisa. E quando a gente coloca verdadeiramente as pessoas no centro, a tecnologia ela vai ser sempre meio na vida da gente. Mas entre todas essas coisas, né, que inicialmente eu trouxe aqui para nós, primeiro que tecnologia tem muito mais a ver com gente do que com qualquer outra coisa, com mentalidade do que com qualquer outra coisa. Para eu fechar o meu raciocínio, todas as vezes que eu falo de tecnologia, eu falo assim, gente, nessa era que não é uma era de mudanças, mas que é uma mudança de era, e essa inversão de palavras muda absolutamente
tudo em relação ao que a gente está falando, a gente tem 27 pessoas conectadas aqui, acredito que muitas delas têm a questão da liderança, e a gente sabe que a liderança influencia em tomada de decisão, influencia em como o time vai receber ou não querer receber algumas coisas, mas a primeira coisa é a gente assumir que, primeiro, tecnologia não pode ser uma área dentro dessa nova economia. E isso na startup me marcava muito. Não tinha setor de TI, gente. Todo mundo era TI numa startup, porque tecnologia não pode ser uma área. Tecnologia tem que ser uma postura curiosa de buscar informação, de você buscar facilitar o teu dia a dia por meio de sistemas, de você buscar tornar a vida do teu cliente por meio de sistemas. Então, essa é a primeira provocação. Tecnologia não é uma área, tecnologia é uma postura curiosa que tem que estar presente em qualquer profissional, se a gente quer sobreviver nessa nova economia, se a gente quer ter espaço de trabalho nessa nova economia. A Beth, né, comentou que eu estudo muito futuros, para onde caminha a humanidade, para onde caminham as profissões, tem algumas inteligências do futuro que nos levam, né, para essa competitividade enquanto negócio, enquanto profissional. Gente, a inteligência digital está entre as principais. Isso é muito mais sobre nós do que sobre qualquer sistema que venha por aí, porque hoje é um sistema, amanhã vai ser outra coisa. E eu prometo que eu vou parar de falar, mas eu queria só fechar meu raciocínio. Hoje são sistemas, são aplicativos, são novas funcionalidades, nuvem, mas, gente, daqui a pouco vai ser outra coisa. Então, primeiro, dissociar a máquina da gente, que tecnologia é meio, não é fim, é mais sobre nós do que sobre as máquinas. E a segunda coisa é a gente estar na mesma página sobre o que significa tecnologia. Porque todas as vezes que a gente fala de tecnologia, a primeira coisa que a gente pensa é no aplicativo, é no software, é no ERP, é no site. Gente, tecnologia é tudo aquilo que facilita a vida da gente. Então, por exemplo, é tudo aquilo que facilita a vida da gente e que passa a existir a partir do momento que a gente nasceu. Então, por exemplo, olha, cadeira é tecnologia? Cadeira não é tecnologia, porque a gente nasceu e cadeira já existia. Mas quando a gente vê uma propaganda de um creme novo que vai prometer alguma mudança no rosto da gente que ainda não existia, esse cosmético, que não tem nada a ver com o digital, esse cosmético é uma tecnologia. Então, tecnologia é tudo aquilo que facilita a vida da gente. Nesse momento, a gente vive uma onda de tecnologias digitais, mas tecnologia é facilitação de como a gente faz as coisas. Ana, vou cometer aqui o pecado de me intrometer na edição que é feminina, certo? Mas, assim, deixa eu só fazer aqui algumas breves referências de coisas super legais aqui que estão acontecendo no chat, né? Primeiro, também queria me unir às saudações que nós fizemos para mulheres incríveis que entraram aí, né? Emília, Diana, Gilberlande, enfim, todo o pessoal que está por aí, muito feliz de tê-los, né? Tê-las conosco. E o Oscar Hipólito colocou aqui uma matéria, né, da Folha, falando que a mais importante disrupção é preparar novas gerações de professores para utilizar tecnologias, né? Acho que isso também são ganhos que a gente pode falar na sequência. E o nosso querido Arnaldo Cripa falou um pouquinho sobre os desafios lá na Unieduc, trazendo assim a questão, né, que hoje a gente tem, acho que isso é meio padrão nas instituições, na instituição que eu trabalho, a gente está vivendo isso agora, né, que é a questão assim de ter um arcabouço de sistemas e de modelos e de processos tecnológicos que muitas vezes deixam as pessoas e os alunos, né, e os principais, quem precisa mesmo utilizar tudo isso, quem precisa se beneficiar de tudo isso, muitas vezes fica um pouco perdido. E aí talvez essa questão da humanidade seja um dos elos que possa unificar essas coisas todas e fazer com que todos esses sistemas e essas ferramentas, né, façam sentido e nos tragam alguns ganhos reais. E para fechar, eu coloquei aqui no chat também, tá? Para fazer um merchan do bem aqui do conteúdo do meeting, nossa querida Dani
na nossa primeira temporada do Meetingcast, que é o nosso podcast que está lá no Spotify, Pocket Casts, Google Podcasts. É um podcast um pouco diferente, que ele conta histórias de pessoas, ele é um documento, né? E a Dani nos deu a honra, a gente fez 2 episódios com ela, né? Um episódio foi basicamente contando a história dela e o outro foi contextualizando. E aí eu lembro que lá naquele episódio a gente falou muito sobre tecnologia e humanidade, de alguma forma essas coisas. Na verdade, na minha próxima intervenção, que eu já vou devolver a palavra para a mulherada aí, na minha próxima intervenção, eu vou falar para vocês que na primeira temporada do Meet, em 2020, nossa querida Beth Cerutti cunhou uma frase, por exemplo, que está sendo aplicada aqui hoje, 3 anos depois, tá? Então as coisas todas estão muito conectadas. Tá muito bom, pessoal, tá muito bom. Obrigado. Aproveitando o gancho, Fred, saudar aí a Gilberlândia, a Emília, minhas conterrâneas, né? Muito prazer aí em tê-las conosco hoje. E aí, Dani, eu fiquei super curiosa para a gente tocar nesse ponto que você trouxe. Você falou que a tecnologia é muito mais do que RPs, né, do que sistemas e tudo isso. Mas a gente sabe que na maioria das instituições de ensino, os gestores de TI são homens, né? Então, assim, fazer um pouquinho dessa provocação, já que é uma edição 100% feminina. Será que houve ou há algum tipo de resistência, de barreira entre o olhar do homem em relação à experiência do aluno e o olhar da mulher? Existe uma sensibilidade maior, né? Uma preocupação maior. Então, eu queria entender de vocês se vocês vivenciaram algum tipo de situação e qual a contribuição majoritariamente feminina nesse processo, né, de experiência do cliente dentro da instituição de ensino. Nossa, Beth, fica à vontade para puxar, viu, Beth? Então, eu vou puxar a última fala da Dani, tá, Ana? Segura aí a pergunta. Eu vejo que a gente tem salientado muito, né, e as pesquisas têm indicado isso. Os nossos colegas são contratados pelos seus currículos e desligados pelas suas atitudes. Contrata-se por aquilo que a pessoa diz saber e desliga-se por aquilo que ela sabe. E nesses indicadores do que ela sabe, as questões relacionais, elas acabam ocupando, né, o ápice desse novo espaço que é você saber conviver, relacionar-se com os conflitos, compreender que numa mesa de decisões, independente de homens ou de mulheres, tu tens os propósitos das tuas instituições e a forma como você comunica isso. Com a mulher, por vezes, a mulher é mais afetiva ao comunicar, embora que isso não seja regra, né? Mas a forma como você argumenta, como você conhece, independente do lado feminino e do lado masculino, a maneira como você transpõe para conseguir, né, exercitar a resolutividade de uma causa é o aspecto que hoje ele está em voga, principalmente nas instituições. Porque uma decisão que vai colocar a tua instituição na rota do que precisa haver de inovação ou de disrupção, né, como os nossos amigos estão colocando aqui, né, o professor Oscar comentava, requer uma postura. E eu voltaria um pouco essa minha conjugação teórica aos fatos que hoje nós estamos vivendo no nosso país, né? Principalmente no que tange a quem está chegando à universidade, né? Nós somos todos aqui de universidades. Eu lembro que lá no primeiro meeting que eu participei, que era o Fred e o Júlio, eu foquei muito nas pessoas, né? Dentro da lógica de que tu pode trazer realmente o sistema de Harvard, se você não tem na frente desse sistema um ser humano querendo viver esse novo tempo da sua instituição, não adianta nada você ter um grande investimento. E o investimento mais caro é nas pessoas, né? Quanto mais você tiver um grupo acreditando e liderando os processos, mais resultados você terá. Então,
eu trabalho muito com formação de líderes, eu vou dizer para vocês que, para mim, mais do que nunca, quando você tem um líder proativo conduzindo pessoas para aquele propósito, enxergando nós e não enxergando o eu, nós vamos ter resultados que são imensuráveis, impagáveis, né? Mas aí, eu também gostaria, sem querer monopolizar aqui o tempo, né, Dani, tu me ajude, mas nós, nas universidades, estamos hoje recebendo jovens que tiveram um gap aí de 2 anos, que eles não se relacionaram em termos de conteúdo. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos índices que mostram que um aluno de 1º ano do ensino médio, ele tem saberes equivalentes a um aluno do 6º ano do ensino fundamental. Então, isso é muito sério, porque ele chega com uma lacuna imensurável na nossa sala de 1º semestre, e muito mais do que isso, com essa não capacidade de interlocuções, de argumentações, de socializações, que por vezes ele precisa se posicionar e se posicionar com conteúdo. E nesse sentido, nós estamos vendo no Brasil hoje uma nova legislação que é o novo ensino médio. Então, eu mesma tenho batido muito aqui na URI na seguinte tecla: nós precisamos ser entendedores da educação básica. Porque fruto do que vem de lá, de 9 anos do que esse aluno viveu lá, serão as estratégias de como eu vou recebê-lo e como eu vou vivenciar a universidade com ele aqui. E hoje vocês vejam, nós temos um ensino médio embora que exista sim uma polêmica, agora vai abrir uma consulta pública do Ministério de Educação. Hoje, em especial, em muitas capitais, nós vamos ter os sindicatos erguendo a bandeira essa lei precisa ser encerrada, né? Mas eu vejo, assim, que muito mais é uma postura, por vezes, mais sindicalista do que do ponto de vista teórico, porque as escolas que já viveram esse projeto piloto, elas já nos mostram que os alunos estão mais protagonistas, porque eles vão escolher itinerários formativos, eles vão se perceber dentro da sua grande personalidade por onde eles querem caminhar, e aí vem a grande questão, né? Nós vamos viver um tempo que as microcertificações chegarão no ensino superior, e isso não está muito longe, né? Eu faço parte aí de um grupo que está trabalhando nisso, e eu fico encantada com os nuances do futuro das profissões. As nossas universidades vão precisar dar esse passo. E vem uma outra questão. Estamos diante de um novo humanismo. Para quem tiver olhos para ver, nós vamos sair na frente. Para quem tiver ouvidos para ouvir, nós vamos sair na frente, né, Dani? Então, eu e a Dani acreditamos muito nessas questões. Por isso que a gente sempre se reporta a uma defesa desse novo humanismo. E só para fechar, Dani e Ana, eu estou agora encerrando uma tese com um orientando meu de doutorado em educação, e ele está estudando o novo humanismo. E eu vou dizer para vocês, o Tapio e o Varis, quando eles cunharam o termo do novo humanismo, são 2 autores espanhóis, eles falavam de toda a incidência de tecnologia na nossa vida. Mas essa tese, que vai ser defendida em breve, o meu orientando, Fernando, ele vai falar do humanismo digital, que também passou a ser uma categoria para a gente pensar as nossas relações. E eu acredito muito nisso, porque a gente nunca mais vai deixar de ser digital, mas nós precisaremos reconhecer que existe um novo humanismo chegando aí. Parei. Nossa, Beth, que provocação, hein? Fred, eu acho que tem que ter segunda, terceira, tem que ter a continuação, viu, disso aqui. Mas, Dani, você está com a bola agora e eu acho que é muita coisa para ser conversada, né? Mas, de fato, é imprescindível a gente falar desse aluno que vem do ensino médio, há toda uma questão sobre a revogação, né, do novo ensino médio, e é óbvio que o modelo, quando bem estruturado, ele já tem, né, já se sabe, né, que dá certo e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, a gente vê, né, diferentes Brasis aí. Então, eu acho que é sobre o processo, de como ele foi, né, defendido, implantado, e durante a pandemia, né, um momento extremamente desafiador. Então, eu acho que a gente também precisa discutir isso, né? Precisa ser uma política de Estado, precisa ser algo maior. Mas, diante desse desafio de receber o aluno, Dani, além, né, de tudo que a Beth trouxe, eu também queria que você pontuasse
se você acha que é papel da instituição fazer essa devida adequação dos gaps, né, que esse aluno traz consigo, e como fazer isso, se há alguma maneira, se você enxerga, ou se já na Unifeob tem algum case nesse sentido. Eu acredito que, assim, isso a gente fala muito aqui na Unifeob, né, que a gente recebe um estudante no ensino superior que ele já vem com uma defasagem, e realmente, por exemplo, aqui na FEOB, gente, eu não sei a realidade das instituições de vocês, mas eu acredito que estamos próximos, mas quem é o nosso aluno? É aquele aluno que ele trabalha de dia e ele já vem direto para o trabalho, muitas vezes ele tem que escolher, ou se ele toma banho, ou se ele come, ou se ele não faz nenhuma das duas coisas, e ele vem para a escola. E é esse aluno que muitas vezes teve ali o desafio de driblar. Eu estudo ou eu garanto o prato de comida para o próximo dia? O estudante da FEOB, com exceções para alguns cursos, como, por exemplo, medicina veterinária, arquitetura, engenharia agronômica, que aí a gente percebe já uma mudança de público, né, de perfil e de poder aquisitivo, é assim, é um alunado muito batalhador e que muitas vezes, se não a maioria das vezes, é o primeiro que está formando ali na família, gente. Tanto é que o que arremata os nossos corações aqui na FEOB é noite de formatura, meu Deus do céu, porque tem gente que vem com a família de ônibus, tem gente que traz van, porque aquilo é um evento da família, meu Deus. Então, a gente não aceitou esse estudante com defasagem, então a gente tem que fazer o melhor disso, sabe? Não pode ser, mas eles não estão preparados, mas a gente tem que diminuir o ritmo porque não vão dar conta. Não, de jeito nenhum, não é ou, é e. A gente tem que cuidar dessa defasagem, a gente tem que nivelar por cima, sim, meu Deus do céu. Eu falo que a gente precisa acreditar no potencial de quem está chegando, mesmo que esse estudante não teve as melhores oportunidades de formação antes de chegar até nós. E aí, nesse aspecto, gente, eu digo para vocês que não é uma questão de tecnologia, é uma questão de atitude, de escolha, da gente acreditar que é possível a gente virar a chave. Então, Ana, essa é a nossa filosofia aqui na FEOB, vem do jeito que você tá, e a gente cuida de você, nivelando por cima, a partir do status que você chega com a gente. Então, esse é o primeiro ponto, coisas que a gente, assim, que a gente realmente podou aqui na FEOB. Quando tem algum professor que começa a dizer, não, mas eles não entendem, não, mas é que se a gente aumentar o sarrafo, né, eles não vão dar conta. Quem disse? Vamos tentar primeiro, vamos dar a oportunidade dessas pessoas responderem, mas não pode ser só uma, não, tem que ser uma, duas, três, quatro, é uma questão de acreditar. Então, Ana, esse é o primeiro recorte, né? Aí, Ana, por favor, Ana, você vai me guiando aqui, que eu sou indisciplinada, viu? Eu sou indisciplinada e eu sou desajeitada, tá, Ana? Esse é o recorte que eu trago para essa questão. E eu queria também trazer um recorte, porque olha aqui, a gente tem 30 pessoas conectadas, e a gente tem uma mulherada de peso conectada aqui, gente. Então, eu queria trazer, na verdade, a mulherada aqui é a maioria. Então, eu queria trazer um recorte para essa questão da presença da mulher no mercado de trabalho, que envolve a presença da mulher na tecnologia. A primeira coisa é que é assim, quando, né, eu tive esse 1 ano nessa startup, gente, eu juro para vocês que o negócio estava numa fase de expansão, startup precisa de profissionais de todas as áreas, mas sem os profissionais, os desenvolvedores, uma startup realmente ela não roda, porque ela produz soluções por meio de tecnologia. E me deram, entre os meus primeiros desafios, juro por Deus, eram desafios grandes, de levar a marca do Brasil para outros países, eram desafios muito grandes. Entre os maiores desafios que eu recebi o desafio de trazer, pelo menos, olha isso, gente, pelo menos 3 desenvolvedoras mulheres. E aí eu falei, olha, todo o time, né, era de desenvolvedor menino, né, desenvolvedor homem, e eles disseram, Dani, a gente existe há 5 anos, e há 5 anos a gente quer contratar desenvolvedora mulher, e a gente não consegue. E quando a gente chega nesse lugar, nesse exemplo, uma coisa é fato, gente, a mulher, ela é menos presente na tecnologia,
Assim como a mulher ela é menos presente em posições de liderança, assim como a mulher ela é menos presente quando a gente fala de finanças, eu sempre falo da Emília, meu Deus, a Emília é uma head de finanças, essa mulher é uma inspiração para mim, mas quando a gente fala de finanças, a gente fala de menos mulheres na área de finanças, menos mulheres no board executivo, menos mulheres em todos os lugares, exceto dentro dos lares. Tanto é que todas as vezes que eu falo de mercado de trabalho, eu falo assim, sabe qual é o mundo que eu acredito? É um mundo onde 50% dos lares, porque, gente, a maioria da mulherada está lá, e a maioria dessa mulherada poderia estar nesses outros lugares que a gente falou, que elas são menos e não mais, que 50% dos lares deveriam ser liderados por homens, e 50% das empresas deveriam ser lideradas por mulheres. E aí, dentro dessa linha, Ana, uma coisa para pensar é que é assim, olhando o mercado de trabalho, eu vou trazer algumas estatísticas para vocês aqui, que elas são recentes, tá, gente? Elas são atuais, mas, meu Deus, como tudo está tão veloz hoje, se de repente alguma tiver obsoleta, não vai estar tanto assim em relação ao número que eu vou trazer. Mas só para a gente ter uma ideia, a cada 10 pessoas que estão trabalhando hoje, 7 são homens, 3 são mulheres. A cada 10 líderes que a gente tem em empresas no Brasil, 6 são homens e 4 são mulheres. O Arnaldo traz um recorte, né? E Arnaldo, isso é uma coisa muito boa, que das instituições que o Arnaldo trabalhou, ele sempre teve essa presença feminina como, né, era uma expressão maior do que a presença masculina. O que acontece é que quando a gente pega os recortes de mercado, qual é a maior presença de profissionais mulheres por segmento? Está na educação, gente. Então, a maior presença de mulheres profissionais está no segmento da educação, mas os outros segmentos não alcançam essa expressão. É praticamente 80% de todo mundo que trabalha numa instituição de ensino é mulher, então a presença da mulherada na educação é uma coisa muito bonita de se ver. Mas, além da presença feminina ser menor, não é só isso. A gente tem, gente, um delay de até 20%, com mulheres ganhando menos na mesma posição que um homem está atuando. Eu juro para vocês que tem uma educadora, eu não vou falar o nome, porque ela é conhecida de verdade, gente. A mulher, assim, é parruda. Ela falou assim para mim, Dani, você acredita que eu descobri que lá na empresa eu tenho um par? Ele tem a mesma posição que eu, ele tem menos tempo de casa que eu, a equipe dele é menor do que a minha, embora a gente tenha a mesma posição, só que de repente eu descobri que ele ganha 20% a mais do que eu. E existe um fator psicológico que diz, gente, que é assim, ó, que numa negociação, num processo seletivo, que as mulheres, olha isso, gente, eu falo que a gente tem que se posicionar em primeiro lugar, que as mulheres aceitam salários menores do que os homens se posicionam mais, eles negociam mais, eles pedem mais, as mulheres, elas aceitam salários menores do que os nossos, e eu juro para vocês, assim, gente, que eu sei que é uma coisa histórica, eu sei que é uma virada de chave que não acontece da noite para o dia, se a gente pegasse, né, não sei se é Constituição, enfim, as leis ali de década de 60, para a gente ter uma ideia, pelo amor de Deus, olha, eu vou falar uma coisa aqui que eu não falo sobre isso, mas foi um dado que me assustou tanto que eu vou trazer. Lá na década de 60, se um homem descobrisse, né, que casou com uma mulher que não era virgem, que ela poderia ser deserdada e que ele poderia cancelar o casamento. Então, gente, eu falo que, eu juro para vocês, hoje eu olho para tudo isso, graças a Deus eu estive em carreiras que sempre me colocaram com equipes com outros homens, eu juro por Deus que eu nunca precisei lembrar para essas pessoas que existia uma menina ou uma mulher ali, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, mas eu acredito que a gente precisa se posicionar em primeiro lugar. Uma mulher não precisa sentar numa mesa e pedir espaço para estar ali. A gente tem que sentar no lugar que é nosso, e a gente não precisa pedir licença para estar nos lugares que são nossos. Só para fechar a fala aqui, Ana, e eu prometo que eu vou reduzir, que eu vou concluir, mas vocês sabem que teve uma pesquisa muito, muito famosa, gente, que é assim, tem uma universidade dos Estados Unidos
que eles estudaram uma profissional, uma executiva, ela existe mesmo, não é uma profissional muito bem sucedida. E aí essa profissional, ela tinha seus 45 anos de idade, solteira, não tinha filhos, extremamente bem-sucedida, com uma remuneração muito acima da média, com um network, uma rede de relacionamento poderosíssima. E aí escreveram exatamente o que eu acabei de falar para vocês, né? Escreveram isso e entregaram para várias salas de aula, para que os estudantes pudessem falar como seria trabalhar com uma profissional mulher com esse perfil. E aí, para outras várias salas de aula, eles entregaram exatamente o mesmo perfil, só que eles mudaram o nome. Ao invés de colocar o nome da mulher, eles colocaram o nome de um homem, criaram um personagem masculino, e depois de avaliar a mesma história, só que só mudando o nome da mulher para o homem, qual foi o resultado, gente? Então, assim, a maioria do pessoal, deve ser muito difícil trabalhar com essa profissional mulher individualista, com certeza deve ser uma pessoa muito mandona e que só pensa no trabalho, não tem outras prioridades na vida. E qual foi a avaliação que eles fizeram em relação ao profissional que eles colocaram o nome de homem? Olha, exemplo, inspiração, profissional focado, determinado, orientado para resultado. E aí, o que essa pesquisa provou, gente? Provou que quando uma mulher é bem-sucedida, nem homens, nem mulheres gostam tanto assim dela. Mas quando um homem é bem-sucedido, ambos os sexos adoram esse profissional bem-sucedido. Então, quando eu trago esse recorte da nossa presença do mercado e do que essa pesquisa provou, é muito mais percepção, as lentes que a gente usa para ver o mundo, a maneira, inclusive, como nós, mulheres, nos apoiamos, porque tem uma outra pesquisa que diz que mulher compete com mulher, mas mulher é super parceira quando ela tem um par que é homem. Então, eu acredito que essa mudança, ela começa a acontecer dessa nossa união, é olhar para a Emília e falar, Emília, você é uma mulher que me inspira, e que você seja exponencialmente melhor do que eu, e tá tudo bem, mas não competir com a Emília. E eu poderia falar a mesma coisa para a Beth, que é essa profissional que eu olho, eu falo, meu Deus, eu quero ser como essa mulher, meu Deus do céu. Eu olho para a Ana e a mesma coisa. Então, como que a gente muda essa realidade, Ana? A partir da gente mesmo, como a gente fica mais unida como mulher em primeiro lugar. Eu acredito que a partir dessa mudança de postura, a gente também começa a enviar sinais diferentes para os homens, para as outras mulheres e para o mercado de trabalho. Dani do céu, o que a gente fala agora depois, né, de tudo que você trouxe? É uma provocação assim muito profunda, né, que nos demandaria trazer coisas muito além, inclusive, do que o nosso tema permite, né, mas que são extremamente importantes. E eu saúdo especialmente os homens que estão aqui hoje, porque eu acho que é um diferencial. Ele estar aqui hoje demonstra que ele quer aprender com as mulheres, que ele quer ter esse lado, né, trabalhar esse lado mais sensível, né, trabalhar a empatia, que ele também está engajado na causa, porque eu acho que as mulheres precisam se defender, as mulheres precisam se unir, mas os homens também, né, se colocar em prol dessa causa é extremamente relevante e importante, porque o homem precisa se incomodar de ganhar 20% a mais, né? Por que fazer isso? Teve uma pesquisa, você trouxe essa questão da pesquisa, teve uma pesquisa com crianças nos Estados Unidos em que tinha um menino e uma menina da mesma idade, a menina ganhava, sei lá, alguns chocolates e o menino ganhava mais, ganhava o copo cheio, e ela ganhava pela metade. E ele falou, não, tá errado, eu quero equalizar isso aqui. E aí ele dizia, não acho certo. Foi algo relacionado a algum trabalho, eles tinham feito alguma brincadeira e depois eles tinham a recompensa, e o menino tinha mais. Então, ali, ele se posicionou, ele falou, não quero. Então, eu acho que é um papel de todos, né? É uma luta de todos. Afinal de contas, os homens têm suas mulheres, têm suas filhas, e eles precisam, né, ter esse olhar também para um mundo melhor e mais justo. Então, diante de tudo que você trouxe, agora é um desafio, né, para a gente, né, Beth? Continuar essa discussão, tentando ali não sair muito do tema, porque é algo muito amplo. Mas, assim, Dani, quando você trouxe essa questão das pesquisas, eu acho que a gente precisa estar muito atento
a essa discussão, né, dentro das nossas universidades, inclusive como as mulheres, como as meninas, como as futuras profissionais são tratadas e como trabalhar essa questão nelas, né? Os professores, homens, mulheres, e todos os educadores, todas as pessoas, porteiros, enfim, que fazem parte ali, eles precisam acolher essa mulher de um olhar diferenciado. A gente vê muito essa discussão de, a menina vai com a saia curta, o que ela está querendo passar, enfim. Então, assim, claro, são questões, às vezes, sensíveis, a gente precisa entender o contexto de cada região, mas é importante também a gente empoderar essa futura profissional, né? Entender que ela também precisa se posicionar. Quando eu ouvi essa pesquisa que você citou, a primeira, sobre a forma como a mulher se posiciona numa entrevista de trabalho, e que muitas vezes ela não é remunerada mais porque ela aceita a condição de ganhar menos, eu fiquei indignada. Eu não aceitei, eu falei, não, isso é mentira, não é possível, isso aí é machista, essa pesquisa está errada. E depois eu fui estudar sobre, né? Eu fui entender, eu voltei um pouquinho nos meus processos seletivos, e eu entendi que sim, a gente baixa muito o sarrafo. Então, o homem acaba dizendo, não, porque eu sou o provedor, né? Eu sou o chefe de família, eu tenho uma família. E isso daí faz com que a própria sociedade e o contexto favoreça que ele ganhe mais. Então, a gente precisa dar um basta em tudo isso, né? É importante a gente se colocar, se perceber também onde é que eu estou errando. E que as mulheres à nossa volta nos apoiem. Você falou da concorrência entre mulheres, é terrível isso. Tenho 2 filhas, e eu vejo, recentemente eu falei, Bela, se relacione com os meninos, porque as meninas é confusão o tempo todo, assim, não pode ir com o cabelo amarrado, e no outro dia a menina vai com o mesmo penteado, e fica aquela competição. Então, gente, a gente precisa também instruir as crianças, né, dessa geração, que não, olha, dá um apoio à colega, vai lá, não é porque alguém excluiu que você vai... Não, você tem que lutar também contra as desigualdades, né? Então, a gente tem um papel importante de formador, de educador, dentro e fora das instituições. Mas, passando a bola aí para a Beth, e esse desafio da gente voltar um pouquinho aqui para o tema, vamos falar um pouco, Beth, sobre como as mulheres, elas trazem esse olhar, né, mais sensível, mais empático, e como elas contribuem, né, de uma forma muito clara. Acho que foi o Arnaldo que trouxe aí, né? A Dani citou que ele trabalhou em 8 instituições, 6 delas tinham mulheres ali na alta gestão, e que essas instituições elas tinham um olhar mais humanizado, né? Mais diferenciado e tal. Então, como é que vocês veem isso? Vocês são mulheres fortes, são mulheres firmes, são mulheres que estão na liderança e que impactam e constroem aí no dia a dia de vocês, né? Deixam um legado. Então, conta um pouquinho aqui para a gente como é esse dia a dia de vocês e qual é a contribuição, não só de vocês, mas de outras mulheres na autogestão. Eu ia passar a palavra para a Dani, para ela continuar falando. Foi tão bom ouvi-la, né? Mas agora que você fez a vírgula aí, Ana, nessa questão das posições que a gente ocupa, eu acredito que a gente tenha outros elementos para a gente também avançar e abordar, né? Até porque não é só um princípio de isonomia quando você ocupa um cargo de gestão. E, a princípio, quando a gente estuda, se prepara para você ocupar esse ou aquele posto, para mim, o valor máximo é a competência, independente de ser homem ou de ser mulher, né? Você tem que demonstrar competência, porque, naturalmente, você vai ser cobrado pelos resultados. Porém, existe sempre, né, o lado obscuro de como as pessoas olham para ti, né, de como elas fazem a leitura da tua postura. Quem me conhece aqui no dia a dia, né, muitos de vocês, a gente já conviveu em espaços de eventos, eu sou uma pessoa muito brincalhona. Nos dias mais duros e mais difíceis, eu sempre relativizo, começando assim, tentando chamar o grupo para calma, reflete, porque é uma questão de neurociência. Quando você está muito tenso, o teu lóbulo frontal, que é onde oxigena o cérebro, a parte mais especial do nosso cérebro, você não consegue oxigenar, aquilo te bloqueia. Então,
você fica só com essa parte mais dura do cérebro. E aí você não sai do problema, você fica ali. E quando você relativiza, quando você chama o grupo para, né, acalma o espírito e vem pensar a questão, quando você tem alguém com uma espiritualidade que te ajuda a sair daquele tenso, a gente consegue fazer um caminho de soluções melhores. E eu já fiz vários exercícios disso com os grupos que eu trabalho, e vou dizer para vocês que tem me dado importantes resultados. Porque quando a gente entra para uma gestão em que você precisa diariamente conviver com temas tensos, onde 10 vezes que vão abrir tua porta, 8 são situações que vai depender muito da tua leitura sistêmica, você tem que controlar muito o teu emocional. Porque, naturalmente, a mulher, ela é muito emocionalmente envolvida, né? E a gente tem um olhar sobre os fatos, as pessoas, os processos, com lentes mais apuradas nas características pessoais de quem desenvolveu o quê. E isso pode ajudar, como na linha tênue entre aquilo que não ajuda atrapalha, também pode atrapalhar uma decisão. Então, quando você tem uma leveza nos cotidianos, essa leveza também, neurologicamente, vai te conduzir às melhores soluções e aos insights que, no percurso, você vai trabalhando as diferentes ideias, os diferentes pensares, para aquela resolutividade. E o que eu percebo também nesta lógica? Que quando você ocupa a alta cúpula da tua instituição, você também tem que ter posicionamentos mais fortes e mais racionais. Porque, principalmente no universo em que é dominado pelo mundo homem, eles vão te colocar à prova porque você, por vezes, é jovem, num universo em que tem pessoas com mais de 20 anos nas posições que você está. Por vezes, você é mais leve no trato dos problemas, então isso passa a ser um problema, né? E aí você tem que conviver com essa coisa no mundo corporativo, para você ser bom, você tem que estar com a saia lápis, com o blazer preto, com a camisa branca. E eu sou o oposto disso, né? Então, assim, não é só isso. A imagem, né? O que você traz contigo? O que você coloca dentro do teu dia, das tuas decisões? Então, existe uma quebra de paradigmas que, sim, né, vai se estruturando. E para os homens que estão aqui nos ouvindo ou refletindo, o que eu diria que é importante? A gente sempre ter esse equilíbrio do ponto de vista racional com o emocional. Embora que, às vezes, eu brinco até com meu marido, eu falo assim para ele. Eu falo em relação à minha relação com meu filho e a relação dele com o nosso filho. Eu falo assim, eu tenho que ser o pai da história? Daí ele fica me olhando, né? Não, porque parece que eu tenho que ser mais dura. Porque eu aprendi muitas vezes a ser mais dura do que normalmente eu sou. Porque quando você chega com um sorriso, você transparece alguma coisa. E eu tenho aqui a cultura do nosso pessoal é assim, você tá brava? Não, eu só tô séria. Não, você tá brava com alguma coisa. Aconteceu algum problema contigo, não é possível. Não, gente, eu só tô séria. Agora, porque normalmente eu chego brincando, ainda mais quando meu time ganha, né? Eu chego falando, é muito intenso. E isso tu quebra algumas questões. E o que eu percebo? Quanto mais equilíbrio a gente tiver nesses dois mundos, mais vai ser valorizado esse outro lado que a mulher pode contribuir. Por outro lado, está no nosso papel das mulheres que ocupam cargos de gestão se posicionarem de maneira firme e de maneira compatível com o lugar que você ocupa, né? Porque a sociedade, ela vai sempre preceder o julgamento. Isso é fato, isso é do humano, né? Então, assim, quando eu estou diante dos meus alunos, quando eu estou diante dos meus orientantes, quando eu estou diante dos meus colegas, quando eu estou diante das situações mais tensas da gestão, eu preciso, no ápice de tudo isso, ter o conhecimento para a resolutividade.
E se eu não tiver, eu preciso chegar com uma proposta dialógica para fazer essa ouvidoria e fazer com que esses pontos de intersecção, de fato, aconteçam com uma inteligência emocional a ponto de você ouvir as diferenças, canalizando para a resolutividade daquilo que precisa de um tempo e de um dia para ser definido. Então, se, olhando, né, para todos esses históricos e pesquisas que a Dani traz, por conta da nossa história e das nossas próprias negações, muitas vezes nós não construímos esse futuro. Mas, por outro lado, eu vejo assim, ó, como a gente acaba inspirando outras pessoas. E as pessoas começam a verbalizar isso. E quando as pessoas do teu entorno começam a verbalizar isso, você vê que você está sempre sendo visado, você está sempre no Big Brother, você está sempre na vitrine. Tem sempre alguém te olhando, tem sempre alguém observando os teus movimentos. Por vezes, Dani, concordo, são inclusive mulheres que negam essa postura. Mas, ao final, se elas estão olhando, é porque elas entendem que precisam desenvolver essas habilidades e essas competências delas. Então, se eu fosse fechar, assim, essa minha reflexão, Ana, eu diria, sejamos competentes, independente de sermos mulheres e de sermos homens. Tenhamos uma inteligência emocional, independente de onde nós estivermos e do que nós somos. Porque é quando a gente usa esse equilíbrio, é que tudo vai dar certo. Porque sempre o extremismo não nos levou às melhores soluções. Quando eu sou muito extremo, para qualquer situação da vida, esse extremo, ele não agrega, ele não aglutina. Então, quando eu falo dessa inteligência emocional, é porque, sim, hoje o autoconhecimento é uma das ferramentas fortíssimas na gestão. E voltando um pouco para o tema, né? Legal, Daya, que bom. Voltando um pouco para o tema, eu só tenho inteligência emocional se eu me autoconhecer, né? E como é bom quando a gente se autoconhece, independente de ser homem ou de ser mulher. Quando eu me olho no espelho e vejo o que me deixa mais tenso, o que me deixa mais proativo, o que me deixa mais tranquilo, o que me deixa, né? Qual a imagem que eu passo da minha postura, é porque eu desenvolvo e lapido esse humano que há em mim. Porque se a lógica do mundo atual a única certeza é da incerteza, né? A única certeza do dia é que vai ter uma disrupção hoje em algum momento, você precisa estar preparado para qualquer coisa. Então, é uma questão de metacognição que que requer de nós, de fato, uma postura de cuide bem de si, cuide bem dos outros que estão no teu entorno. Porque quando aqueles que estão mais próximos de ti perceberem que você é um líder, que você é um gestor, que cuida de pessoas, essas pessoas naturalmente vão cascateando esses cuidados. E aí você tem o ciclo virtuoso dos processos humanos. Porque, de fato, Dani, algumas áreas, as mulheres não existem, né? Nós temos aqui, uma prof nossa criou um movimento das mulheres na engenharia, que é um movimento nacional. E veio aqui para o lançamento desse movimento a presidente do grupo, meu Deus, me fugiu agora, de Foz do Iguaçu. Tanana, tanana, logo vem. Itaipu, usina de Itaipu. E quando ela contava sobre o que significava chefiar uma companhia onde só tinham engenheiros, ela, como mulher na engenharia, ela se sentia como? E aí você vê a competência, o lado teu humano, mas a firmeza e a convicção dos propósitos da causa que você luta. Quando você tem isso claro, nenhum vento contrário, né, vai te derrubar. E isso a gente renova todos os dias com as posturas que a gente vai constituindo dessas facetas, né, que a gente vai tendo no nosso cotidiano. E caramba, aí eu queria aproveitar
Ah, E aí, Fred, desculpa, eu só queria fazer aqui uma... claro, fica à vontade. pegar o gancho aqui no que a Beth falou, porque eu acho que casa muito com o que a Dani defende, que é a felicidade no trabalho, né, esse bem-estar, e só fazer um gancho, assim, em relação à mulher, porque recentemente eu estava lendo um artigo que fala que quando a gente vai pesquisar no Google mulher de sucesso, a gente vê a mulher de terninho, né, então ela está sempre ali, a sainha e tal, muito comportada, aquela roupa executiva, e ponto, e é aquilo, né, isso é o sucesso. E a gente é muito mais, né? A gente vai muito além. Então é importante fazer esse paralelo. A gente precisa almejar o sucesso, mas o sucesso que nos atenda, que tenha a ver com a nossa própria identidade. E a gente precisa defender isso. Encontrar o nosso espaço, que é plural. Não é porque uma mulher que todas vão ser iguais. A gente precisa ter essa abertura de espírito, porque é um julgamento muito grande entre mulheres. Basta sair um pouco do padrão e a gente mulher mesmo, a gente já questiona, poxa, que ela faz aquela determinada coisa e tal, então a gente também precisa se abrir, ter essa abertura de espírito, entender que a mulher ela pode estar onde ela quiser, né, então, só fazendo esse paralelo, antes de você contribuir aí, de passar a fala para a Dani, e aí, Dani, se você puder explanar um pouco do teu trabalho, né, de antecipar tendências, de trazer esse futuro do trabalho, de trabalhar esse bem-estar, essa felicidade, porque é isso que faz a gente produzir mais e melhor. Quando a Beth fala que a gente não pode querer estar num lugar que não nos cabe, no sentido de forçar ou de perder o equilíbrio, é isso também. A gente tem ali 1, 2 anos de produtividade, a gente adoece. E muitas vezes dali acaba, vai ter que se aposentar, porque não tem mais energia, né? Desenvolve uma depressão, enfim. Então a gente também foi muito forçado. E forçada, principalmente as mulheres, a ser algo que nós não somos, né? Então, isso é importante da gente trazer e ter esse olhar também atento aos alunos que estão chegando, porque a gente supõe muita coisa sobre eles. A gente supõe que eles saibam mexer na internet, a gente supõe que eles saibam muito sobre tecnologia, e muitas vezes eles não sabem. Então, a comunicação, eu acho que é o principal aqui, né? A gente poder entender e fazer com que esses alunos também se comuniquem, também abram seu coração, também digam quais são os seus anseios, porque muitas vezes eles querem algo que a gente nem pode dar, mas a gente precisa correr atrás disso, a gente precisa desenvolver algo que atenda minimamente aos anseios deles, né? Então, é isso. Desculpa aí, Fred, ter passado na frente, mas eu estava, assim, louca já para contribuir um pouco, assim, com o que a Beth traz, com o que a Dani, né, vivencia no dia a dia, porque elas estão à frente do tempo. Definitivamente, elas enxergaram, né, a Beth, como você disse, na primeira edição, ela trouxe coisas, ninguém imaginava que a pandemia ia durar, o que durou, né? Então, são pessoas realmente visionárias, a gente precisa extrair ao máximo, e eu já acho inteligente da sua parte marcar o segundo momento. Já divulga aqui com o pessoal. Só vou me antecipar, o Fred e a Dani. A pandemia foi muito boa. Eu agradeço todos os dias a pandemia, porque aqueles que me criticavam com o ensino híbrido, vocês não têm noção o que era o WhatsApp pedindo ajuda. Mas o que a gente faz pós-pandemia? O que a gente aprendeu de lição, né? Então, acho que isso é uma pergunta que a gente tem que fazer todos os dias, Ana. Não, se alguém tem que pedir desculpa sou eu, porque meu contrato hoje não envolvia falar, mas eu não estou conseguindo lidar com algumas questões aqui, tá? Vou tentar ser o mais breve possível, porque hoje não há nada que a gente possa trazer. Mas a gente, né? E aí eu começo falando um pouco do que é do que representou esse episódio. Porque hoje a gente está aqui entre pessoas, mas isso aqui a gente aprendeu no meeting, e o assunto, ele traz isso, né? As pessoas vão continuar assistindo isso depois no YouTube. Então, é super importante que tem uma fala da Ana, assim, que é sobre o papel do homem nessa história toda. E a minha contribuição, o que eu entendia necessário era criar esse espaço aqui. Porque, beleza, não tô criticando diretamente ninguém, não, mas, assim, a gente vê muitas homenagens e vê muitas conversas e tal, mas, assim, eu não lembro de ver especificamente um
palco, um espaço para que esse tipo de conversa pudesse acontecer. Quando a gente montou esse episódio, eu não imaginava para onde ia, porque a gente nunca imagina. A delícia de fazer esse formato é essa mesma, tá? De não saber para onde que a conversa vai. E acabou, a gente ainda tem programa, um pouco mais de programa pela frente, né? Embora estejamos no último texto, mas acabou cumprindo de um jeito que eu nem poderia imaginar que iria cumprir. Porque a ideia dessa quinta temporada, que vai ser composta por 10 webinars mensais, é que a gente tenha um tema guarda-chuva, que é esse, tecnologia e humanidade transformando e aumentando o valor da educação. Da onde que vem isso? Vem de 2020, que eu coloquei no link, o link no chat para vocês. Vem de 2020, eu ouvi a Beth falando assim, palavras textuais dela, né, que a gente, inclusive, pegou isso para fazer o recorte do resumo da primeira temporada. Ela falou assim, hoje estamos convidando para... Tem 8, 10 webinars por dia, né? Vocês lembram daquele momento em 2020 que pipocava, né, de eventos e tal. E de cada 10 webinars, essa era a frase dela, né? De cada 10 webinars, 8 fala sobre tecnologia. E essa aqui está falando sobre pessoas, né? Então, isso a gente traz desse momento. Isso a gente traz de tantas coisas que a Dani falou no podcast, que ela contou a história dela, falando sobre essa coisa do futurismo e de imaginar o futuro dos empregos, das profissões, etc. Então, a gente trouxe tudo isso para fazer com que, na próxima edição, que eu já vou dar um spoiler aqui, estamos com uma pessoa presente que fará parte da nossa edição, nosso querido Jonatas, também uma história linda de como tecnologia e humanidade funciona, né? A gente não se conhece presencialmente, mas pelas redes sociais a gente cria esse contato, e ele agora vem para o meeting no dia 13 de abril, às 15 horas, a gente vai falar sobre o que aconteceu na captação no primeiro quarter e o que vem por aí, sempre com uma lógica de tecnologia e humanidade. E aí, dessa vez, a gente trouxe a lógica da tecnologia e humanidade sob o olhar lindo, único, exclusivo das mulheres. Exclusivo no sentido de que parte, né, essa reflexão, mas que esse olhar ele precisa ser abraçado e permeado por todos os homens. Então, eu queria dizer que a gente está cumprindo completamente com o propósito, né, do nosso movimento e do episódio. A gente ainda tem, graças a Deus, conteúdo pela frente, e eu só queria agradecer, devolvo a palavra para vocês, meninas. Muito obrigado. E eu já passo direto a bola aí para a Dani, viu? Fica muito à vontade, Dani. Ai, não, então assim, Beth, assim você acaba com os nossos corações, meu Deus do céu, que delícia te ouvir, sabe, Beth? Porque, gente, esse duelo de tecnologia com humanidade, quanto mais fortes nós nos sentirmos, independente de homem ou mulher, como pessoas, melhor a gente vai usar a tecnologia, inclusive de maneira mais adequada. O que eu queria puxar aqui para a gente, né, que vai ser a última oportunidade que eu vou ter de falar, meu Deus, é que assim, ó, a primeira coisa, né, a gente falou lá que não é a tecnologia como fim, é a tecnologia como meio, que tecnologia não é uma área, que tecnologia é uma postura, que é tecnologia para facilitar a vida da gente, que isso não tem só a ver com digital, tecnologia, meu Deus, de novo, né? Eu fico olhando para as tecnologias presentes na minha casa. O que me facilita na minha casa? Eu tenho a tecnologia, sabe aquele robozinho, gente? Aquele robozinho que sai limpando a casa? Aquela tecnologia me ajuda. Eu tenho uma tecnologia de voz, que é a Alexa, que eu gosto muito da tecnologia de voz, mas eu tenho uma tecnologia chamada máquina de lavar louça. Essa tecnologia não tem nada a ver com a internet, me ajuda demais. E agora eu queria trazer um ponto que é assim, ó, tecnologia versus humanidade. Gente, vamos deixar a tecnologia no lugar dela. Esse negócio de que a tecnologia, a máquina vai ocupar o nosso espaço, vamos deixar a tecnologia no lugar dela, pelo amor de Deus. As pessoas falam assim, olha, os computadores colaboram com os homens colaboram com os computadores. Não, gente, o meu computador, ele não colabora comigo, o meu computador, ele trabalha para mim. E é assim que a gente deixa a tecnologia no lugar dela.
porque a gente não pode, sabe, mudar o caminho. Não é a gente que tem que trabalhar para as tecnologias, mas é a tecnologia quem tem que colaborar com a gente. É só assim que a gente dissocia o valor do humano com o valor dessa máquina. E uma coisa que eu queria, assim, trazer, que ajudou muito a gente na FEOB, né, foi esse cuidado com gente. Então, por exemplo, o Du, que está aqui presente, né, o Du conduz isso de maneira muito, muito leve, inclusive, mas todas as vezes que a gente traz uma tecnologia nova, a gente nunca bota ela no lugar, a gente nunca decide sozinho. Primeiro a gente conversa com as pessoas, né? O que vocês estão precisando? Quais são as tecnologias que podem ajudar no dia a dia? E aí é chamar as pessoas para falar, é chamar as pessoas para trazer as dores que elas têm no dia a dia, é a chegada de uma tecnologia que não é implantada, mas que é compartilhada no sentido de, gente, por que está chegando esse novo sistema, essa nova tecnologia? Qual é o propósito disso? É treinar as pessoas, sabe, é fazer as pessoas se apaixonarem nesse processo de uma nova tecnologia. Então, criar contexto para receber as novas tecnologias faz toda a diferença do mundo. Eu comentei com vocês do processo, né, de implantação que o pessoal está vivendo na UVA, mas muita gente não sabe o propósito da mudança do sistema, e se eu não entendo o propósito, meu Deus do céu, como que eu vou colaborar da melhor maneira para a chegada dele? Porque eu estou achando assim, para que reinventar a roda se com o sistema que eu uso hoje está bom? Então, assim, é esse lado humano de chamar as pessoas para conversar. E muitas vezes a gente confunde tecnologia com produtividade, e eu me explico, porque tecnologia faz a gente fazer mais fácil, mais rápido, mas eu vou dar um outro significado para essa palavra produtividade. Então, você lota, acho que foi o Arnaldo que falou isso, se lota o teu estudante, é tanto sistema novo, é tanto aplicativo novo, que o coitado do estudante não consegue nem dar conta de tudo aquilo. Então, gente, não são muitas tecnologias, mas são as poucas que verdadeiramente fazem a diferença. Porque, sabe, você vai trazendo toda hora coisa nova, é um app novo, é um sistema novo, é um aplicativo novo, é um atalho novo, é um ambiente virtual novo. Não. Os grandes estudiosos de tecnologia, no sentido de como isso facilita a vida da gente, eles falam de poucas soluções com um alto impacto. Então, não é lotar o estudante de tantas coisas assim, mas é você trazer aquelas que são mais importantes. E mais do que isso, é consultar sobre o que as pessoas precisam. O Du, ele faz uma coisa aqui na FEOB, gente, aí, Du, estou me arriscando aqui a falar de você, viu, Du? Que é muito legal, porque a área de tecnologia fica na gestão do Du, e o Du, ele conversa com as pessoas, olha, me conta como está o teu dia a dia, tem alguma coisa que a nossa área de TI pode fazer para desenvolver, que vai facilitar? E a gente pede muitas coisas para o Du. Ô, Du, se tiver esse sistema aqui, nossa, não precisa mais fazer na mão, vai ajudar demais. A última implantação que a gente fez foi, ô, Du, me corrija se eu estiver errado, foi no RH, a GUP. A GUP é uma inteligência artificial, gente, olha a tecnologia facilitando a vida da gente, não tirando o meu trabalho, mas a GUP é uma inteligência artificial para recrutamento e seleção. Essa inteligência artificial, ela analisa, seleciona até 2 milhões de currículos por segundo. Então, tudo que é muito complexo, tudo que é muita quantidade de informação é fácil para a máquina e é difícil para a gente. O incrível de tudo isso é que antes a gente tinha uma pessoa, inclusive ela acabou de passar por aqui, a Livinha. O que a Livinha praticamente fazia o dia todo? A Livinha, ela recebia os currículos, ela olhava os currículos, ela entendia aqueles que tinham ok e aqueles que não tinham nada a ver. Hoje a Livinha, que é uma menina talentosíssima, ela não faz mais isso, porque a máquina faz por ela. E a Livinha está usando esse tempo para outros desafios na carreira dela. Mas, da mesma maneira como o Du consulta as áreas administrativas no sentido de quais são os sistemas que vocês precisam e a gente pode desenvolver, a gente também consulta os nossos estudantes, o que vocês querem, o que se torna mais fácil para vocês, e muitas das nossas dores a gente desenvolve por meio do nosso curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Mas o que eu queria deixar muito marcado aqui, gente, é que os estudos das arquiteturas tecnológicas mostram o seguinte: quando a gente olha para uma startup,
startup, 95% de toda a tecnologia que está numa startup, envolvendo o sistema ou outras coisas, estão a favor da experiência do cliente, 95%. Quando a gente olha para os negócios tradicionais, esse percentual, gente, chega em 60%. É mais ou menos assim, cada 10 facilidades que eu tenho dentro da minha empresa, só quatro são para atender o meu cliente, são para cuidar da experiência do meu cliente. Então, uma grande sugestão em relação a essa questão de como a tecnologia ela se torna estratégica dentro do negócio, sabe, desenha a tua arquitetura, coloca ali todas as suas facilitações em termos de sistema, de outras tecnologias, e dá uma olhada para que público esse sistema está servindo. E quando a gente fez a análise da arquitetura aqui da Unifiob, o Du não me deixa mentir, a primeira coisa que a gente falou foi: precisamos investir em coisa que muda a vida do nosso aluno. Nosso aluno, gente, o alunado é de cidades de outros lugares. Ou ele precisa sair da cidade dele e vir aqui pegar o diploma dele, se eu já tenho um diploma digital na vida, ele precisa de coração sair da cidade dele e vir fazer uma matrícula com todos os documentos impressos, se até conta de banco a gente abre pelo digital. Então, assim, a gente começou a olhar para esse investimento tecnológico, que são os maiores investimentos que a gente faz aqui na Unifiob em termos de contratos, para a gente falar, precisa mudar, né? A gente, dessa regra de 4 para o estudante e 6 para dentro de casa, a gente precisa inverter essa lógica. Então, acredito que é uma coisa que precisa ficar marcada aqui para nós. E a última coisa, assim, que eu queria realmente trazer, gente, é que a gente se abra, né? Que a gente se abra para todas essas mudanças que estão acontecendo. Se a gente não sabe, vamos lá, a gente pergunta. Se falta know-how dentro de casa, a gente precisa entender, temos tempo para desenvolver? Se não, que a gente contrate competências externas, mas essa mudança tecnológica, a gente precisa passar por ela, porque hoje é esse fio condutor dessa mudança de era que a gente está vivendo. E eu queria agradecer demais a participação, agradecer demais o fato de estar aqui com vocês, e para concluir a minha fala, a tecnologia ela se torna exponencial quando o cliente se torna o nosso maior benchmark. Se a gente olhar para o que aconteceu no mercado, gente, você tinha os bancões, né? Os bancões olhando para os bancões. Era o bancão olhando para o bancão. Era o Santander que estava de olho no que o Itaú estava fazendo, era o Itaú que estava de olho no que o outro banco estava fazendo. De repente, vem um banco chamado Nubank, que não estava de olho em nenhum dos outros bancos, mas estava de olho nas necessidades do cliente, e falou, é um absurdo eu querer entrar no banco para pegar o meu dinheiro e ficar travado na porta. É um absurdo eu querer entrar no banco, e para entrar no banco eu tenho que deixar a minha bolsa guardada no armarinho, porque tem alguma coisa ali que não passa na porta. É um absurdo eu querer aplicar o meu dinheiro e eu ter um processo de mais de 4 horas de espera. E aí, gente, hoje eu falo que se até uma conta você abre pelo digital, o que a gente pode fazer para o nosso estudante, para que a gente facilite a vida da gente. Qualquer negócio do futuro hoje, seja ele educação ou não, e como a gente usa a tecnologia para aumentar valor na educação, vai ser aquilo que vai poupar o tempo das pessoas. Então, essa era a mensagem que eu queria deixar marcada. Quero agradecer profundamente a oportunidade de estar aqui e dizer, assim, que eu conheço muita gente que está conectado e que, assim, que desafio falar para pessoas que eu tanto admiro, mas que não tenha sido tudo, mas que uma ou outra palavra tenha feito aí sentido para vocês. Muito obrigada, viu, gente? A Dani está agradecendo, mas tem jogo ainda, viu? Calma aí. Não, se eu pegar o microfone, eu acabo com esse jogo, né? Do jeito que fala, né, Fred? Eu vou mutar aqui agora, eu prometo. Dani, foi muito legal o que você trouxe agora, nesse finalzinho, né? Falando um pouquinho sobre essa questão, de fato, do que a gente precisa, né? Levar em consideração e pensar fora da caixa. Não dá para somente aceitar o que está posto como sendo algo que não pode ser mudado. Então, a gente precisa enxergar onde é que a gente pode melhorar, né? E aí, Beth, eu queria pegar o gancho no que a Dani trouxe e também
passar a bola para você, né, já encerrando, infelizmente, mas no mundo de tantas tecnologias, né, do ingresso agora do chat GPT, a questão toda do metaverso, realidade virtual, realidade aumentada, como tudo isso conversa com a realidade da instituição de ensino, visto que isso permeia o dia a dia do estudante. De uma certa forma, aquele estudante está muito conectado com jogos e ele tem uma certa facilidade, né, de ingressar nesse mundo muito mais do que os docentes. E aí eu vejo muitos docentes se queixando, porque ele está inseguro hoje, ele não se apropriou ainda, né, da mesma forma que o estudante, dessas novas tecnologias, e muitas vezes ele se vê ali refém de uma situação que ele não sabe muito bem lidar. Então, assim, como é o papel da autogestão de fazer esse nivelamento, de tentar aproximar cada vez mais o professor e o aluno, e deixar com que esse espaço seja um espaço democrático, onde o aluno, sim, seja protagonista, mas que o professor se sinta à vontade, né? Que ele não se sinta nesse lugar que não cabe, que não pertence. Então, essa é a última reflexão para a gente fechar. Obviamente que vai ser uma conclusão pequena, mas eu acho que já vai ser um pontapé para uma próxima conversa nossa em relação, de fato, às novas tecnologias e como a gente implementa elas no dia a dia, como faz como desembaraçar toda essa questão, né, das diferentes gerações, e qual é esse olhar, efetivamente, para o futuro que a gente tem. Uma reclamação. Aumentem o tempo. Senão eu não volto mais, né, Dani? Queridos, assim, ó, eu tenho 4 minutos, não, eu tenho 3, porque depois tem 1 minuto para a Ana e para o Fred se despedirem. Eu acredito muito no trabalho do professor. O professor, dentro de uma universidade, de uma faculdade de ensino universitário, é o mais importante. Eu sei que os técnicos administrativos e de apoio, eles cumprem um papel extremamente necessário para que os processos se desencadeiem. Mas quando eu fecho a porta da minha sala de aula, eu entrego um produto que não é tácito, mas eu entrego um produto na expectativa desse aluno. E, olha a Dani fazendo pose. E o que eu quero dizer com isso? Que esse produto, ele está nas mãos de quem? Do professor. O aluno não olha para o reitor, ele não enxerga o reitor todos os dias, ele não enxerga o diretor, ele enxerga o professor. É lá na sala de aula onde a mágica acontece. E só existe um jeito, formação continuada de professores. Só existe um caminho, mostrar que todos nós podemos ter métodos de ensino. Até agora, está na moda falar de metodologias ativas. A única certeza que eu tenho como pesquisadora, professora, gestora, todos os horas possíveis, não é mais metodologia ativa. Isso aí já era, ok? Nós já passamos dessa fase. Mas nós temos que entender o que está escrito no meu PPC, o que está escrito na filosofia da minha IES, como é que eu preparo as minhas aulas, como é que eu entrego a expectativa do meu aluno. Como é que eu cuido desse aluno? Como é que eu cuido desse professor? Como é que eu cuido desse meu colega? Como é que eu cuido do meu egresso? Como é que eu faço a gestão da permanência? Como é que eu organizo a minha aula? Com que métodos? Com que jeitos? Com quais tecnologias analógicas ou digitais? Porque, às vezes, o aluno só quer chegar e ter aula. Ele não quer ir para um show pirotécnico. Eu não preciso todas as aulas usar tecnologia digital, mas quando eu usar, ela precisa ser eficiente. Então, de novo, o extremismo nunca me trouxe respostas, mas eu tenho que acreditar nesse professor, na seleção que eu faço dele, no cuidado que eu tenho com ele, em como eu monitoro os processos de aprendizagens dele. E a universidade que investir no professor, ficando perto dele, vai desmistificar o que o chat GPT, por exemplo, está fazendo com as nossas cabeças. Para mim é muito claro. Se eu antes dava uma atividade para o aluno fazer em casa, e hoje tem pessoas escrevendo livros usando o que diz o chat. Tranquilo, depois você pega aquele material, coloca algumas citações, muda o início de cada parágrafo, olha a hashtag, a dica que eu estou dando aí. Você está com o livro pronto. É isso que eu quero do meu aluno? Eu tenho que ser um verdadeiro professor para ter métodos para acessar esse aluno e fazê-lo produzir diante dos meus olhos.
é natural que o que ele vai fazer no TCC, ou, enfim, seja qual for o trabalho final, que eu vou avaliar ele através de um seminário oral, que eu vou avaliar ele através de uma dinâmica de grupo, que eu vou avaliar ele através de uma prova. Então, eu tenho que retomar aquilo que é a minha essência. E é óbvio que as tecnologias já estão obsoletas. O meu celular já não serve mais. Amanhã vai ter outro chat, vai ter outra inteligência artificial fazendo por mim. E eu vou muito na lógica da educação 5.0. Quanto mais eu utilizar dessas tecnologias para o meu cotidiano, mais tempo eu sobro para ser humana, para conversar com as pessoas, investir com as pessoas, olhar olho no olho, desenvolver essas habilidades que é só o humano que me traz. Mas, sublinho, cuidem dos seus professores, discutam, falem sobre isso, debatam sobre isso, dialoguem, apoiem esse professor, porque todos os dias vai vir uma ameaça para a sua aula, e ele vai se sentir como? Então, queridos, se eu posso deixar um recado aqui, de novo, né, cuidem das pessoas, porque ao cuidar da pessoa, você cuidou do todo. E cobrem os resultados, tenham claro as suas metas, chamem para dar feedback, chamem de verdade, construam planos juntos, se reúnam com seus líderes mais próximos a cada 15, 20 dias, retomem como se fosse um mantra o que é a filosofia da tua instituição, falem do que é ser humano, do que é trazer resultado e do que é tecnologicamente inovação. Tradicionais naquilo que nos trouxe até aqui e inovadores naquilo que nos projeta a partir de agora. E Dani, tu sabes que eu sou tua fã. Fiz uma proposta para a Dani em janeiro e ela disse, a partir de julho a gente conversa. Quem sabe, Dani, daqui um ano, quando a gente voltar aqui para o meeting, a gente vai contar em primeira mão ou fazer o lançamento do nosso, né, Reticências. Por quê, gente? Porque a vida é isso, é conexões. Eu conheci o Fred há um bom tempo atrás, conheci agora a Ana, conheci a Emília, sou colega da Ede que está conectada aqui comigo, e todos os dias eu passo na frente da sala dela, brinco com ela, trago roupa do meu filho que não serve mais, porque a vida são seres humanos conectando seres humanos. E que lindo é quando a gente pode fazer um encontro. É como diz o Lopes Quintas. Quando a gente vai para um encontro, a gente se prepara. Seja a aula, seja o meeting educacional, seja o encontro com o nosso marido, tudo é o encontro e a energia que eu deposito para que desse encontro fique sempre algo para que a gente possa construir juntos. Desse pedacinho do Rio Grande, da minha Universidade Regional Integrada, eu deixo um abraço do tamanho do Brasil para todos vocês e o convite para que vocês possam vir aqui conhecer um pouco do que a gente faz numa universidade comunitária que transforma vidas pelo conhecimento. Vai ser uma alegria enorme receber vocês aqui. Mas não venham depois de junho, porque é muito frio. Tá bom? Combinado? Agora, quem quiser passar frio, aí vem. A Dani, não sei se ela vai gostar de frio. A Emília, eu sei que não gosta muito. Ó, o Jonatas gosta. Então, gente, vocês estão... Gosta mesmo? Mas todos os dias, daquele jeito, é terrível. Mas venham porque o meeting vai ser... eu não vou falar o que o Fred vai ter que falar. O meeting está descendo, né? E aí eu vou deixar a provocação. Quem sabe o meeting aqui, nesse espaço chamado Rio Grande do Sul. Serão muito bem-vindos. Um grande beijo no coração de todos vocês. Eita! Falar o que depois disso? Espera aí, pessoal. Espera aí que agora me provocaram. Agora tem... Eu vou divulgar umas coisas aqui em primeira mão para vocês. Antes de tudo, queria passar a palavra para nossa... sou suspeitaço para falar, né? O Meet é um pouco coisa pessoal, um pouco profissional. Estou muito suspeito para falar, mas queria passar a palavra para a nossa maravilhosa mediadora fazer suas considerações. Tirou onda... E tu arrumou um problema, porque a partir daqui a gente vai tentar estender aqui o teu contrato.
Olha só, que honra, vai ser um prazer. E só agradecer, Fred, de fato, esse convite. No início eu fiquei receosa, você sabe, né? Estava em transição de carreira e é a minha estreia aqui, né, como mediadora e também como consultora do Meeting. Mas, assim, é algo que eu acredito muito. E quando a gente acredita, a gente fala com propriedade, né? Então, vai ser um prazer estar junto aí das próximas edições, as edições presenciais também, você deve contar aí um pouquinho do que vem pela frente, e agradecer muito a Dani, muito a Beth. Gente, vocês não sabem o que as experiências de vocês contribuem. Beth, você falou agora que a gente se prepara para o encontro, né? Então, a gente normalmente se prepara para o que a gente vai deixar, mas a gente não tem noção de como é que a gente vai sair tão carregado de coisas boas, né? E esse encontro aqui falou muito sobre isso. Eu acho que todo mundo que está aqui está saindo com uma bagagem, né, com um olhar diferenciado, está saindo transformado de uma certa forma, e eu agradeço demais. Quero muito estar com vocês ao longo do ano. Sei que não foi fácil. Eu acho que quando a gente faz uma reflexão, né, do que foi a pandemia, eu atendia cerca de 30 clientes, eu migrei para uns 350, então foi algo surreal, foi um trabalho assim, sabe, dioturnamente ali, atendendo o cliente, montando o projeto, fazendo a transformação, né, de acordo com a proposta de cada instituição, transformando eles na tecnologia do Google e com o projeto do Google for Education. Assim, foi muito desafiador. Quando eu olho para trás, às vezes dá aquela vontade de, sabe, uma emoção, um choro de cansaço, um choro de alegria por ter feito um papel, por ter cumprido um papel, né, de tão relevante num período extremamente difícil, né, para todo mundo. Então, assim, Dani, parabéns pelo trabalho que você desenvolve hoje. Parabéns à instituição, parabéns ao Eduardo, que eu não conheço pessoalmente o trabalho, mas só de saber que ele dialoga com vocês para entender o que o trabalho dele, como ele pode fazer com que a experiência fique ainda melhor, é super importante. Eu acho que é de profissionais como ele que as instituições precisam, né? Então, talvez aí, Fred, já trazer ele, juntamente com outros profissionais de TI, para que ele conte um pouquinho do dia a dia dele e como é importante esse diálogo, né, entre as partes. E, Beth, muito obrigada. A sua história ela é impactante. Quando eu vi, desde o primeiro momento, eu achei, assim, super diferenciada a sua fala. E assim, gratidão, gente. Então, passo aí para a Dani finalizar, e o Fred deve contar aí um pouquinho, né, para a Dani fazer só as considerações finais, e aguardem aí que o Fred vai dizer algumas novidades. Gente, olha, eu quero de verdade agradecer, dizer que, de novo, estar aqui com vocês, ter a Lei e o Du da Unifiob conectados foi um presente, o Jonatas e a Emília foi outro grande presente, Ana, Beth, sou uma admiradora de vocês, de carteirinha, promotora, e Ana, o Fred é um presente de Deus, né? Então, gente, que oportunidade. Muitíssimo obrigada, e já estou curiosa para o próximo meeting, e eu assino embaixo para o Du ser convidado para o próximo meeting, porque ele conta como ele faz esse processo entre gente e tecnologia, já assina embaixo. Então, ó, um beijo no coração de vocês, de muito, muito obrigada, gente. Emília, um beijo! Pô, pessoal, toda edição é extremamente especial, mas essa aqui é um tributo meu, uma homenagem às mulheres incríveis, a Ana, que eu tenho a honra de conviver todos os dias, as nossas duas filhas que a gente tem, Isabela e Sofia, e todas essas mulheres incríveis que estão aqui na audiência, algumas grandes amigas, outras pessoas que a gente se conhece aqui do Meet, tem gente que eu já trabalhei aqui junto, que eu estou vendo aqui da audiência, coisa linda, eu estou muito feliz. Isso aqui é um tributo também, tá? Um tributo do Meeting, isso aqui é uma vontade, né? Um sonho, assim, de 2 anos, a gente fazer uma edição especial em março, e acho que não poderia ser melhor. Vocês estão falando sobre o Du, desculpa aí, eu estou balançando a cabeça negativamente, não porque ele não vai vir, mas porque ele não só vai vir, como já veio e como vai continuar conosco, né? No ano passado, por exemplo, a gente escolheu ele para fazer parte de uma edição que trouxe reflexões sobre o que acontece, qual é o futuro das estruturas educacionais no pós-pandemia. Está lá no nosso YouTube, tá? Eu acho que eu
Eu até ia dizer que eu sou suspeito para falar, mas tudo que vocês veem aqui, aí eu estou me dirigindo também para quem está assistindo no YouTube, no nosso canal eu acho que tem, e eu falo isso com tranquilidade, porque é um conteúdo construído por outras pessoas, não por nós mesmos, tá? Mas eu acho que tem, assim, contribuições incríveis, como eu disse para vocês, em 2020, a gente fez um webinar com a Beth e com o professor Vilauta, e eles trouxeram coisas extremamente atuais que estão sendo conversadas aqui agora, então vale a pena, né, maratonar, como a gente fala, tá? E eu vou também aqui, tomado por esse sentimento de emoção, antes de encerrar aqui, agradecendo a todos, mas vocês falaram no Du, que teve conosco no ano passado em um momento incrível que a gente teve, o nosso Meeting Experience, né? Algumas pessoas estão aqui, participaram, a gente fez em Recife, e esse ano a gente vai repetir a dose, porém, a gente vai fazer um movimento que é um movimento que vem acontecendo no online. Hoje, felizmente, o Meeting é um evento nacional, a gente tem a raiz no Nordeste, nascemos com muito orgulho, primeira edição foi em Recife, segunda em Salvador, a gente nunca vai deixar de levar os eventos para onde as coisas, né, assim, onde os eventos mais dificilmente chegam, mas a gente tem um compromisso, né, de uma cobertura nacional, porque a gente está aqui para isso. Muito eu pensei sobre o Rio Grande do Sul, tá, Beth? Em algum momento aí, provavelmente a gente vai chegar aí, tá? Mas a gente vai fazer o nosso Meeting Experience desse ano, nos dias 25 e 26 de outubro, na maravilhosa cidade de Belo Horizonte. Tá? Então, a gente vai aguardar vocês, tem aqui já algumas pessoas convidadas, a gente já está montando o nosso line-up, a ideia é que no próximo mês a gente já comece com a venda de ingressos e os conteúdos todos, e aí tem uma coisa bacana, a gente também está anunciando isso aqui, porque a ideia é 5.0 total, né? Assim, presencial e online, caminhando lado a lado. Então, muitas das edições que a gente vai fazer ao longo do ano e muitos dos convidados serão os convidados que estarão conosco também no Experience, tá? A gente vai fazer esse bate-bola. Já fiz esse convite para as meninas, né? Que disseram que aceitaram. Agora a bronca é de vocês aí, se vocês voltarem atrás, não vai ter como. E a gente vai ter muita surpresa, muita coisa bacana. Eu estou doido para fazer um convite aqui, assim, já online, mas eu vou fazer ele, pessoal, depois eu trago isso aqui para vocês. Ia ser aquele típico, sabe, quem já foi criança, pegou o seu amiguinho ou a sua amiguinha, chegou para a mãe ou para o pai e falou assim, ele pode dormir aqui em casa hoje? Eu quase que eu ia fazer isso, mas eu não vou fazer porque, né, enfim, vai que... né, tem alguma questão aí. Viu, Emília? Depois eu vou falar com você, tá? Sobre um produto aí que você vai estrelar aí pra gente, tá? Na próxima edição do Meetingcast aí e tal. Beleza? Pronto, fiz o convite. Pessoal, então, muito obrigado pela presença de todos. Tá? Já vou falar sobre, em seguida eu já falo sobre a nossa próxima edição, no dia 13 de abril, mas antes eu queria, então, fazer essa referência, né? A gente chegou ao final de mais uma edição fantástica, recheada de insights, reflexões, totalmente aplicáveis no dia a dia das nossas instituições, tá? E a gente vai materializar isso, fiquem ligados. Vocês que se inscreveram, quem está assistindo no YouTube, busque conexão com o Meeting para vocês acessarem esse material complementar a essa edição que vocês estão assistindo, tá? Queria agradecer a todos os participantes pela presença, de maneira muito especial, as nossas maravilhosas painelistas, tá? O conteúdo excelente que vocês trouxeram, abrilhantaram o Meeting. A gente não podia ter começado essa 5ª temporada online de maneira melhor, cumprindo totalmente com o propósito do nosso movimento. Preciso fazer aqui, por todos os motivos do mundo, um agradecimento novamente mais que especial aos nossos patrocinadores, 4S Soluções Financeiras, Young Modern and Cool Relationship, Brandwell Inteligência e Consultoria, Fundacred, Crédito Educacional, Actifly Construindo Performance, QHMDS Seguros Educacionais, Unibolsas Brasil, Strix Educação, Avaliação e Projetos, Qualinfo Tecnologia para Educação e Grupo Cobra Fix. Caso sua pergunta não tenha sido respondida ou você quiser entrar em contato com o Meeting, entender como é que você pode fazer para conseguir esse material complementar sobre essa edição que você do YouTube está assistindo, propor algum tema, conversar conosco, o nosso e-mail é o contato@meetingeducacional.com.br. Falando em contato, convidamos todos os participantes a responder a nossa avaliação, que será enviada por e-mail a todos os inscritos. Ela é muito importante para a melhoria contínua do Meeting. Como a gente já falou,
mas nunca é demais ressaltar, nosso próximo encontro online mensal será no dia 13 de abril, às 15 horas. Nosso querido Jonatas estará presente com outros convidados. A gente vai falar sobre os comportamentos da captação de alunos do primeiro quarter de 2023 e projetar o que vem pela frente, tá? Coloca na sua agenda, chame seu time, seus pares, seus colegas para estarem aqui conosco. Em breve, toda a comunicação disponível nas nossas redes sociais. Então, por isso, siga o Meeting Educacional de Marketing e Finanças no LinkedIn, Instagram e Facebook, além do Meetingcast no Spotify, Pocket Casts e Google Podcasts. Lembrando que essa conversa será disponibilizada no nosso canal no YouTube. Aproveite e se inscreva lá para ter acesso ao nosso conteúdo. E você que está acompanhando no YouTube, se você gostou, compartilhe o vídeo, mande para sua equipe, comente aqui embaixo, dê o seu like e ative as notificações para receber em primeira mão os nossos próximos conteúdos. Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, partners! Tchau, tchau! Tchau, tchau, pessoal!